Seguindo a questão do desenvolvimento do hospital, que a gente veio falando de um primeiro momento, né, daquele lugar de cura, e hoje muito além da cura, né, de uma proposta diferenciada, de uma assistência mais globalizada. É óbvio que a gente ainda está falando e estamos vivenciando ainda um grande descompasso dessa relação, né? Da estrutura do hospital, da missão do hospital, da proposta do hospital, do cliente que chega a este hospital, da pessoa que vem a ter esse hospital. Então, nesse momento, a gente ainda passa sobre essa mudança desses paradigmas. Então, a gente tem hoje já algumas estruturações de programas, de regras, de metodologias para o hospital poder atender as demandas biopsicossociais, mas a gente ainda tem esse cliente que vem até esse hospital desejando a cura. Então ele vem em procura de cura esta minha enfermidade. E às vezes o hospital está querendo oferecer, tem uma proposta de atendimento além disso. E a gente ainda está no momento de dificuldade de comunicação, de compreensão disso. A gente tem algumas propostas de estrutura mesmo, de logística desse hospital, de formatação de um CTI, por exemplo, com um outro aspecto para que melhore, para que ajude também no restabelecimento da saúde, né? A gente via anteriormente um CTI, se ficava no último andar do hospital, era de uma cor cinza, com temperaturas e luminosidade constante, e hoje a gente já vê uma reformulação da mudança de andar, a gente já tem, por exemplo, a visita estendida, onde antes era determinado só meia hora de visita para aquela pessoa que estava internada nesse CTI, e a gente começa a descobrir com esses outros profissionais que adentram o hospital que existem outras possibilidades, que existem outras demandas daquele ser doente, que é o que nós hoje estamos trabalhando dentro do hospital, né? Que é o que esse hospital, que essa instituição hospitalar se propõe hoje. Não mais a cura, mas uma questão muito além dessa cura. E é aí que entra esses outros profissionais, e é aí que entra também a figura do psicólogo para ver a dor além da dor daquela ferida, além daquela dor física, mas a dor psíquica que é subjetiva dessa pessoa. Então, como podemos dentro desse universo, psicologia, hospital, com as suas demandas, com a sua dinâmica, que é uma coisa também bastante interessante, né? Porque o hospital, ele tem uma dinâmica própria e uma dinâmica diária. Eu posso até dizer uma dinâmica de turnos, porque o hospital, ele se modifica diariamente dentro da sua dinâmica de assistência, como no próprio dia. Você pode entrar, ter uma manhã muito tumultuada, com muitas questões para serem resolvidas, e uma tarde mais tranquila. Assim como você pode sair um plantão tranquilo, e um outro plantão, um plantão com muitas demandas. Então, assim, como que a gente pode associar, então, a psicologia, né, enquanto a ciência que estuda o comportamento do ser humano, os seus processos mentais e a interação dele no mundo, com a questão hospitalar, né? Com essa pessoa que vai ao hospital. E aí a gente entra numa questão bastante interessante, que é uma questão que permeia a muitas pessoas e a muitos psicólogos, que é: como vou exercer a psicologia, uma psicologia que me ensinaram que é um processo, né, sistêmico, contínuo e de preferência a longo prazo, num lugar onde há uma demanda focal, uma demanda rápida, de urgência, e eu, psicólogo, inserido nesse contexto. E aí a gente pode sim tá podendo atender a esta demanda, até com o próprio dito que eu acabei de mencionar, que é a questão focal. Eu vou estar trabalhando com esta pessoa, eu vou estar trabalhando com aquela demanda
pertinente àquele tema focal dela naquele momento, que é o adoecimento, que é a doença, que são os impedimentos de uma vida, de um cotidiano, de uma rotina que teve um corte pela intervenção hospitalar. Então, neste momento, eu posso tentar compreender esta pessoa que tem este corte, que tem esse limite muito bem definido e concretizado na vida naquele momento e poder dar uma assistência e uma compreensão do que se passa. O que passa com aquela pessoa, por exemplo, que estava com compromissos marcados, com projetos prontos a serem executados e de repente são acometidos por uma enfermidade e são encaminhados por uma instituição hospitalar e tem que abrir, né, em sua agenda esse tempo de hospitalização. Então, em cima disso, quais são as repercussões psicológicas, quais são as demandas psicológicas que ele está tendo daquele momento em que eu, psicólogo, posso então estar atendendo a esta demanda. E é em cima deste tema que a psicologia vai então estar trabalhando dentro desse processo dinâmico, rápido e emergente, dentro da possibilidade do que eu tenho de técnicas para compreender essa pessoa que tinha uma rotina e que hoje é apresentada uma outra rotina. E o interessante, a gente também está pontuando aí, que não é só a rotina da vida enquanto atividades profissionais, pessoais, familiares, mas a rotina de hábitos. O hospital, ele tem regras a serem estabelecidas para um bom funcionamento. E como poder atender todas essas pessoas que vêm com hábitos diferentes? Então, o que ele tem como regra? Ele estabelece um protocolo e diz: café da manhã tal hora, almoço tal hora, lanche tal hora, jantar tal hora, visita do médico tal hora. Então, ele tem um padrão que a pessoa que está sendo assistida por ele tem que se encaixar nesse padrão. Levando para a questão psicológica, que é o nosso ponto, né? Como que a gente pode já estar podendo entender este processo? Essa pessoa não só é acometida por qualquer enfermidade ou por qualquer trauma, como também tem que se acostumar e se encaixar numa rotina que não era dele. Ele acordava às 7 da manhã, ia fazer uma caminhada, tomava o café às 9 e saía para trabalhar às 9h30. Hoje disse que você tem que acordar às 7, que o café é servido às 7h30, porque às 8 horas o médico está passando visita. E ele tem que ter uma mudança de um dia para o outro com relação também às questões físicas, fisiológicas e de hábitos. Então, se pensando na psicologia, a gente se pensa também na repercussão que ele vai ter disso. Eu vou ter que mudar desejos, costumes, que aqui nesta instituição não cabe. Nessa instituição não é possível ser feito. E isso a gente vai ver o quanto se é levado com relação a mudanças de comportamento. Às vezes nós vamos ter pacientes que a psicologia vai ser solicitada para atender porque ele está agressivo, e quando nós vamos atender, a agressividade nada mais é do que uma resposta a esses padrões institucionais que está muito diferente do dele. Ele falou assim: eu não gosto, eu gosto de dormir assim, eu tenho meus hábitos de dormir e acordar tal hora que eu não posso, né? E como que esse hospital vai poder atender? É óbvio que se a gente está falando de uma forma geral nessa instituição num todo. Temos dentro desse mesmo conceito hospitais que já estão preocupados também com isso. Hospitais que oferecem atendimentos individualizados. Então, é passado uma visita pelo nutricionista, por exemplo, para saber do que a pessoa gosta de comer. Porque às vezes o médico coloca lá na sua evolução, nas suas indicações clínicas, que a pessoa a dieta está liberada. Então esse hospital, preocupado com a individualidade, ele manda o profissional, como exemplo que eu estou dando, a nutricionista, que vai o quê? Poder ver dentro dessa dieta livre, o que ele pode oferecer dentro das frutas. Se eu tenho melão, melancia, laranja, o que você prefere? Do que se mandar a melancia que a pessoa nem come. Então, acaba tendo esses atos
E eu acho aí também interessante a gente colocar o papel da psicologia nesse trabalho de equipe interprofissional. Por quê? Porque a psicologia pode, nessa intervenção, nesse conhecimento desse ser, que tem os seus costumes, que tem os seus desejos, que tem os seus gostos, poder também estar fazendo um link com a nutrição, podendo também estar fazendo um link com a fisioterapia, como, por exemplo, como chegar a essa pessoa doente, essa pessoa internada e poder fazer com que ele colabore, por exemplo, nos exercícios que vão ter que ser feitos com a fisioterapeuta. Então, o psicólogo também pode ser esse agente que está fazendo esses links, que é uma das nossas funções também. Está podendo ser o intermediador, está podendo trabalhar essas relações dentro do hospital de forma sempre o quê? A atender a aquele paciente, como uma forma de poder o quê? Minimizar aquele sofrimento, na verdade minimizar aquela dor, porque não tem como retirar, mas a gente tem como minimizar. Então, uma das funções do psicólogo dentro desse contexto hospitalar é poder estar olhando para esse ser doente, desse ser hospitalizado, desse ser que está internado, para junto com essa equipe toda que esse psicólogo trabalha e está podendo ser o intermediário nessa relação em prol sempre da saúde psíquica dessa pessoa. Se pudéssemos fazer um fechamento, né, mais redondo da questão da psicologia, do psicólogo e da atividade no hospital, eu poderia dizer que, primeiro, o psicólogo tem que estar com uma disponibilidade interna muito grande de poder prestar esse serviço. Por que eu digo isso? Porque o profissional no hospital, o psicólogo no hospital, ele vai estar lidando com feridas expostas. Ele vai estar lidando com a dor sem a gente precisar buscar muito. Ela já está ali, ela está à tona, está ali, está na superfície. A gente já está de encontro a ela. Então, para isso, é muito importante que o profissional que se determina a poder estar com uma pessoa que está com as suas feridas, que está com a sua dor, que está com as suas mazelas, que às vezes está com os seus segredos sendo ali revelados, sendo ali expostos, o psicólogo ele tem que estar muito disponível de poder lidar com essa dor. Então ele tem que estar muito preparado em poder lidar realmente com o sofrimento humano, porque é isso que ele vai ter na maior parte do tempo. Eu não digo que a gente lide com isso só, a gente lida também com alegria, a gente lida com conquistas, a gente lida com vitórias de pessoas que conseguem ultrapassar, né, questões que todo mundo dizia, olha, não tem mais jeito, e a pessoa sai e consegue. Mas a gente tem isso já de antemão, a gente já chega nesse lugar com dor. A dor está ali, a dor está no corredor, a dor está nos leitos, as decepções, as perdas, as dificuldades, elas estão muito mais à tona. Então, assim, o psicólogo, para exercer essa atividade, ele tem que estar muito disposto e muito preparado e muito desejoso, melhor dizendo, acho que a palavra melhor é desejoso. Ele tem que amar. Ele tem que amar aquela pessoa com as mazelas. Ele tem que saber amar aquela pessoa que está dizendo para ele, às vezes assim, a minha escolha é a morte. Chega, eu não quero mais. E a gente poder entender que aquilo é o mais íntimo, é o desejo mais gostoso que aquela pessoa pode optar, e a gente poder entender que a morte para ele é o melhor. E não a vida que, de repente, para mim, psicólogo é muito mais importante. Então a gente tem que poder estar aberto para o outro e poder olhar esse outro no que tem de mais secreto e que às vezes não é tão bonito de ver, mas é necessário ser visto. Então, se eu posso poder fechar isso e poder falar isso para o psicólogo, é assim: trabalhar no hospital requer amor.